Você já parou para pensar que talvez o mundo em que vivemos tenha sido construído, em parte, por mãos que a história preferiu esquecer? Hoje à noite você vai conhecer a história de um homem cujo nome não aparece nos livros didáticos, cujo rosto não foi estampado em museus por décadas e cujo trabalho iluminou, literalmente, o mundo inteiro. Seu nome é Lewis Howard Latimer. E o que foi feito com ele vai te fazer questionar tudo o que você aprendeu sobre quem foram os verdadeiros inventores da modernidade. Estamos no final do século XIX. Os Estados Unidos viviam uma febre de invenções, um período que a história chamaria de Segunda Revolução Industrial. Era uma época em que se você criava algo novo, podia mudar o mundo, mas havia uma condição não escrita, um requisito que nenhum edital oficial listava. Você precisava ter nascido com a cor certa de pele. Lewis Latimer não tinha essa cor. E ainda assim, ele mudou o mundo. Este é um documentário sobre injúria racial disfarçada de esquecimento, sobre apagamento sistemático revestido de simples omissão histórica, sobre um homem que passou a vida provando sua inteligência a pessoas que nunca deveriam ter questionado ela, e sobre os registros que, décadas depois de sua morte, vieram à tona para revelar uma verdade que muita gente preferia que permanecesse enterrada. Lewis Howard Latimer nasceu em Chelsea, Massachusetts, no dia 4 de setembro de 1848. Mas para entender quem ele foi, é preciso entender de onde ele veio. Seu pai, George Latimer, era um homem que havia fugido da escravidão no estado da Virgínia em 1842, disfarçado de homem livre, escondido num navio com sua esposa Rebecca, grávida, ao lado dele. Quando chegaram a Boston, foram descobertos. O caso de George Latimer se tornou um dos primeiros grandes processos de abolicionismo dos Estados Unidos. Frederick Douglass escreveu sobre ele. Abolicionistas famosos de Boston pagaram para que ele fosse comprado e libertado formalmente. Mas a marca estava feita. Lewis Latimer nasceu filho de um homem que o próprio sistema americano havia tentado transformar em propriedade. Quando Lewis tinha 10 anos, seu pai desapareceu. Simplesmente foi embora. Provavelmente assustado com o Fugitive Slave Act de 1850, a lei que obrigava até estados do norte a devolver escravizados fugitivos. A família caiu na pobreza. Lewis e seus irmãos foram separados e enviados para casas de acolhimento. Um menino negro, pobre, filho de ex-escravizados, sem família estruturada, sem dinheiro, sem nenhum dos instrumentos que a sociedade diz que você precisa para vencer. Era 1858. Faltavam 3 anos para a Guerra Civil Americana. Lewis Latimer tinha 14 anos quando se alistou ilegalmente na Marinha da União, falsificando sua idade para lutar na Guerra Civil. Serviu honrosamente. Foi dispensado com honra em 1865. Voltou a Boston sem dinheiro, sem emprego, sem perspectiva. A guerra havia terminado. Os escravizados haviam sido formalmente libertados, mas ninguém havia prometido a Lewis Latimer um lugar nesse novo mundo. Foi então que o destino colocou Lewis Latimer diante de um escritório de advogados de patentes chamado Crosby & Gould. Ele conseguiu um emprego como office boy, o tipo de função reservada para quem não tinha qualificação nenhuma. Limpar, carregar, organizar. Mas Lewis não era um homem que ficava parado. Ele começou a observar os desenhistas que trabalhavam no escritório. Via como eles produziam os desenhos técnicos das patentes. E em segredo, com o pouco dinheiro que tinha, comprou instrumentos de desenho usados e começou a praticar sozinho, à noite, nos momentos em que ninguém estava olhando. Semanas depois, ele se aproximou do supervisor e pediu uma chance. O supervisor, provavelmente esperando o fracasso, concordou. Lewis Latimer entregou um trabalho impecável, tão preciso, tão tecnicamente perfeito, que não sobrou argumento para negar sua promoção. Ele se tornou desenhista técnico, num escritório de patentes, no coração da inovação americana. Um homem negro, filho de escravizados, que havia aprendido tudo sozinho, estava agora no lugar onde as ideias se tornavam propriedade legal. E foi nesse escritório que Lewis Latimer fez algo que, por décadas, a história resolveu não mencionar. Em 1876, um homem entrou naquele escritório com uma ideia revolucionária e precisava transformá-la em patente com urgência. O prazo era curto. Os desenhistas disponíveis, muitos. Mas a complexidade do projeto exigia alguém excepcional. Lewis Latimer foi designado para o trabalho. O homem era Alexander Graham Bell. A invenção era o telefone. Os desenhos técnicos que tornaram a patente do telefone possível foram feitos pelas mãos de Lewis Latimer. Mas o que viria a seguir seria ainda mais extraordinário e ainda mais apagado. Em 1879, Thomas Edison apresentou ao mundo a lâmpada elétrica. O problema era que a lâmpada de Edison durava muito pouco. O filamento, a parte interna que esquentava e produzia luz, queimava rapidamente.
Era uma invenção incompleta. Edison tinha o conceito, tinha o glamour, tinha o capital. Mas precisava de alguém que resolvesse o problema do filamento. Lewis Latimer, que já trabalhava na área de desenvolvimento elétrico, se debruçou sobre o problema. Em 1881, em parceria com Joseph Nichols, ele patenteou um processo revolucionário para a produção de filamentos de carbono. O método de Latimer tornava os filamentos mais duráveis, mais eficientes e mais baratos de produzir. Era a peça que faltava. Sem esse avanço, a lâmpada elétrica não teria se popularizado da forma como aconteceu. As casas não teriam sido iluminadas. As ruas não teriam recebido postes de luz elétrica. A modernidade, como a conhecemos, dependia da solução que um homem negro havia encontrado, enquanto o mundo tentava invisibilizá-lo. Em 1884, Lewis Latimer foi contratado pela Edison Electric Light Company, a empresa do próprio Thomas Edison. Lá, ele trabalhou como engenheiro técnico, supervisor de instalações elétricas e se tornou o único membro negro do grupo de elite de inventores pessoais de Edison, o famoso Edison Pioneers. Mas preste atenção nessa palavra, o único. Num grupo de 28 homens que Edison reuniu como seus maiores colaboradores, havia um único homem negro. E esse homem era Lewis Latimer, o mesmo que havia tornado a invenção de Edison viável para o mundo inteiro. E então começa a parte mais dolorosa desta história. A parte que não é acidente, que não é simples esquecimento, que tem um nome, mesmo que o sistema prefira que a gente não use esse nome. Quando os livros de história foram escritos, quando as enciclopédias foram montadas, quando os museus de ciência e tecnologia foram construídos ao longo do século XX, Thomas Edison virou um semideus. A lâmpada era dele, a eletricidade era dele, o progresso era dele. Alexander Graham Bell virou o pai do telefone. E Lewis Latimer? Lewis Latimer sumiu. Não foi mencionado. Não foi creditado. Suas patentes estavam lá com seu nome, registradas em cartório, irrefutáveis. Mas ninguém as lia. Ninguém as mostrava. Ninguém as ensinava. Não estamos falando de uma época antes dos direitos civis, de um tempo em que o apagamento era consequência natural da segregação. Estamos falando do século XX inteiro, décadas após décadas em que crianças negras americanas cresceram sem jamais ouvir o nome de Lewis Latimer numa sala de aula, em que crianças brancas aprenderam que a modernidade havia sido construída por pessoas que pareciam com elas, em que o mundo inteiro aprendeu uma versão da história cuidadosamente selecionada para excluir qualquer contribuição que pudesse contradizer a narrativa de que o progresso tinha cor. Isso tem um nome. Chama-se apagamento racial. É uma forma de injúria, silenciosa, mas devastadora. Não é um insulto dito em voz alta. É a ausência de um nome onde ele deveria estar. É o silêncio onde deveria haver reconhecimento. É o vazio onde deveria haver herança. E esse vazio foi construído deliberadamente, tijolo por tijolo, omissão por omissão, ao longo de décadas. Mas Lewis Latimer havia previsto isso, ou ao menos agiu como se previsse. Ao longo de sua vida, ele documentou tudo. Cada projeto, cada patente, cada carta, cada anotação técnica. Ele escreveu um livro inteiro, Incandescent Electric Lighting, publicado em 1890, que se tornou o principal manual técnico sobre iluminação elétrica da época. Um livro escrito por um homem negro no final do século XIX, sobre a tecnologia que estava mudando o mundo. Um livro que os historiadores ignoraram por décadas. Após sua morte, em 1928, a família de Lewis Latimer preservou seus papéis. Cartas, diários, poemas. Sim, Lewis Latimer também escrevia poesia, desenhos técnicos e patentes originais. Por décadas, esse acervo ficou guardado, passando de mão em mão dentro da família, até que nos anos 1990 começou um processo de redescoberta. Pesquisadores, historiadores comprometidos com a revisão da história, ativistas do movimento pelos direitos civis e educadores que se recusavam a aceitar a versão oficial começaram a mergulhar nesses documentos. O que encontraram foi esmagador. Ali estava, em papel, com assinaturas e carimbos, a prova de tudo que havia sido apagado. Os desenhos do telefone de Bell, assinados por Latimer. As patentes do filamento de carbono com seu nome. As cartas internas da Edison Electric, onde seus supervisores descreviam seu trabalho como indispensável. O livro técnico que havia treinado uma geração inteira de engenheiros eletricistas. E junto com tudo isso, os poemas, os diários pessoais, as cartas para a família. Um homem completo, complexo, humano, que o mundo havia transformado em fantasma. O que esses registros revelaram não foi apenas a história de Lewis Latimer, revelaram o mecanismo de funcionamento do apagamento racial.
E esse mecanismo é importante entender porque ele não parou em 1928, quando Latimer morreu. Ele continua até hoje. O primeiro elemento do mecanismo é a negação de crédito contemporânea. No tempo de Latimer, mesmo quando seu trabalho era inegável, mesmo quando sua assinatura estava na patente, a narrativa pública dava o crédito a Edison, a Bell, ao homem branco no topo da empresa. Latimer recebia salário, recebia reconhecimento interno limitado, mas nunca o reconhecimento público que seu trabalho merecia. O nome que ficava era o do patrão. O nome que sumia era o do trabalhador negro. O segundo elemento é a invisibilidade nos registros oficiais. Quando historiadores e jornalistas escreveram sobre Edison, tinham acesso aos arquivos da Edison Electric. Nesses arquivos, Latimer estava presente. Mas uma escolha foi feita: não mencioná-lo. Não perguntar sobre ele, não investigar sua contribuição. A invisibilidade não era consequência da ausência de provas, era consequência de uma decisão ativa de não olhar. O terceiro elemento é o que podemos chamar de hierarquia de memória. Sociedades decidem coletiva e sistematicamente quem merece ser lembrado. Essa decisão não é aleatória, ela segue linhas de poder. Museus são financiados por pessoas ricas, livros didáticos são aprovados por comitês, currículos são definidos por governos. Em todas essas instâncias, durante décadas, havia um consenso implícito. A história do progresso americano era uma história de homens brancos. Lewis Latimer não cabia nessa narrativa, então ele foi deixado de fora. Você pode estar pensando, mas isso foi no século XIX. Isso foi há mais de 100 anos. Hoje é diferente. E é verdade que hoje é diferente. Mas é preciso honestidade para entender o quanto é diferente e o quanto ainda não é. Em 2021, quando o mundo finalmente acordou para discutir o apagamento de contribuições negras na história, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrou que menos de 8% dos estudantes do ensino médio sabiam o nome de Lewis Latimer. Num país que celebra Edison como um herói nacional, o homem que tornou a invenção de Edison comercialmente viável era desconhecido por 92% das crianças em idade escolar. Isso não é acidente histórico, isso é política educacional. É escolha curricular. É decisão de quem merece espaço na memória coletiva. No Brasil, o apagamento tem suas próprias formas, seus próprios nomes apagados, suas próprias patentes ignoradas. Mas o mecanismo é o mesmo. A injúria racial não precisa de insultos explícitos para funcionar. Ela funciona no silêncio, na ausência, no espaço vazio onde um nome deveria estar. Quando uma criança negra cresce sem ver pessoas que se parecem com ela nos livros de história, nos painéis dos museus, nas listas dos grandes inventores, algo é retirado dessa criança. Não por acidente, por escolha. Em 1995, o acervo de Lewis Latimer foi finalmente depositado no Queensboro Public Library em Nova York. Mais de 250 documentos históricos, incluindo cartas, diários, poemas, desenhos técnicos e patentes originais. A partir daí, o processo de revisão histórica ganhou força. Exposições foram montadas, artigos acadêmicos foram publicados, documentários foram produzidos. Seu nome começou finalmente a aparecer nos lugares onde sempre deveria ter estado. Em 2006, a cidade de New York nomeou uma escola em homenagem a Lewis Latimer, a PS 135 no Queens. Em Chelsea, Massachusetts, onde ele nasceu, uma praça foi batizada com seu nome. O Smithsonian Institution, o mais importante complexo de museus dos Estados Unidos, passou a incluir Latimer em suas narrativas sobre a história da tecnologia americana. Pequenos passos, tardios, mas reais. Mas talvez o reconhecimento mais significativo tenha vindo de uma fonte inesperada. Os próprios registros que Latimer deixou revelaram não apenas um inventor, mas um intelectual completo. Seus poemas, escritos ao longo de toda a vida adulta, mostram um homem que refletia profundamente sobre raça, liberdade, dignidade e o significado de existir num mundo que tentava negar sua humanidade. Um poema em particular, escrito em 1895, fala sobre a luz, não a luz elétrica que ele havia ajudado a criar, mas a luz como metáfora de conhecimento, de resistência, de recusa em ser apagado. Um homem que sabia, enquanto ainda vivia, o que o mundo estava tentando fazer com sua memória. Então, o que a história de Lewis Latimer nos ensina? O que a audiência do relato Entre Linhas pode levar desta noite para a vida? A primeira lição é sobre a natureza do apagamento. O apagamento racial raramente se anuncia. Ele não vem com cartazes, não vem com decretos oficiais dizendo este homem não será lembrado. Ele vem com omissões, com escolhas editoriais, com currículos que simplesmente não incluem determinados nomes, com museus que simplesmente não dedicam espaço a determinadas histórias. Reconhecer o apagamento exige que a gente aprenda a ver o que não está lá.
A perguntar: quem está faltando nessa narrativa? Quem deveria estar aqui e não está? A segunda lição é sobre documentação como resistência. Lewis Latimer documentou tudo. Cada patente, cada projeto, cada poema, cada carta. Ele não podia controlar o que os jornais escreveriam sobre ele. Não podia controlar o que os livros didáticos ensinariam. Mas podia controlar o que deixava para trás. E o que ele deixou para trás foi suficiente para que, décadas depois de sua morte, a verdade viesse à superfície. A documentação é um ato político. Em sociedades que tentam apagar determinadas vozes, registrar é resistir. A terceira lição é sobre a coletividade da memória. A redescoberta de Lewis Latimer não aconteceu por acaso. Aconteceu porque pessoas, pesquisadores, ativistas, educadores, familiares, decidiram que não aceitariam o apagamento, que fariam o trabalho de recuperar o que havia sido roubado. A memória histórica é responsabilidade coletiva. Cada vez que você conta a história de alguém que foi apagado, você está fazendo parte desse trabalho. Cada vez que você pergunta quem está faltando na narrativa, você está fazendo parte desse trabalho. A quarta lição é sobre o custo humano do racismo estrutural. Lewis Latimer foi um gênio. Isso é inegável. Mas imagine o que mais ele poderia ter feito se não tivesse gasto tanta energia simplesmente provando que merecia estar nos lugares onde claramente merecia estar. Imagine quantos outros Lewis Latimers existiram, e existem, cujo gênio nunca chegou a se manifestar completamente porque o sistema gastou todas as energias tentando convencê-los de que não pertenciam. O custo do racismo não é apenas moral, é civilizatório. A humanidade perdeu, e continua perdendo, imensurável potencial criativo porque decidiu que o talento tinha cor. Lewis Howard Latimer morreu em 11 de dezembro de 1928, aos 80 anos, em Flushing, Nova York. Ele havia vivido o suficiente para ver o mundo que ajudou a iluminar, celebrar outros nomes como heróis e tratar o seu como nota de rodapé. Havia vivido o suficiente para entender o que estava acontecendo. E mesmo assim, continuou. Continuou inventando, desenhando, escrevendo, documentando. Continuou sendo Lewis Latimer, num mundo que preferia que ele fosse invisível. Seus registros sobreviveram. E esses registros revelaram a verdade que décadas de apagamento tentaram enterrar, que a modernidade tem contribuições que o mundo recusou a reconhecer, que a história que nos foi ensinada é incompleta, que há nomes faltando nos painéis dos museus, nas páginas dos livros didáticos, nas listas dos grandes inventores, e que o trabalho de recuperar esses nomes não é apenas um exercício acadêmico, é um ato de justiça. Da próxima vez que você acender uma luz, numa sala, numa rua, num celular, lembre-se de Lewis Latimer, do menino pobre de Chelsea que aprendeu a desenhar sozinho, à noite com instrumentos usados, do jovem que falsificou a idade para defender um país que não o defendia, do homem que tornou o telefone de Bell uma patente real e a lâmpada de Edison uma realidade comercial. Do inventor que escreveu poemas sobre luz enquanto o mundo tentava mantê-lo na sombra. Ele estava lá. Seus registros provam isso. E agora você sabe. E saber é o primeiro passo para garantir que o apagamento não vença.